sexta-feira, indo até o nosso site metrópolis.com e vamos ler lá o que está na nossa capa do site dessa sexta-feira, que magistrados criticam decisão sobre penduricalhos e falam em greve. Essa matéria é da nossa colunista aqui do nosso site Metrópolis, a Mirelle Pinheiro. Ela traz pra gente aí, então, que a coluna apurou que nos bastidores os juízes têm classificado medida como injusta e desproporcional. Se você não lembra do que a gente está falando aqui sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, é a respeito daqueles penduricalhos que ultrapassam o teto do funcionalismo público, que atualmente dá um pouco mais de R$46 mil. A princípio, o ministro Flávio Dino, ele tinha feito aí uma suspensão de 60 dias desses penduricalhos, como, por exemplo, aquele auxílio Panetone, auxílio iPhone, que é dado aí a servidores públicos. Teve essa suspensão para que a União, os estados e os municípios pudessem aí trazer explicações a respeito de por que estava sendo pago e que era para deixar apenas o que estava previsto em lei. A gente lembra que o Congresso Nacional aprovou ali naquela primeira semana do retorno dos trabalhos projetos de lei voltado a esses penduricalhos, aumento ali para a Câmara dos Deputados, Senado Federal e para o Tribunal de Contas da União. Projeto aprovado foi levado para o presidente Lula fazer a sanção ou veto. E o que ele fez? Ele sancionou parcialmente, ele deixou de fora os penduricalhos. E ontem o ministro Flávio Dino, em decisão, ele trouxe o seguinte, que não era mais para o Congresso Nacional, o Legislativo, fazer criações de leis voltadas a esses penduricalhos. E o que quer dizer isso na prática é que o veto do presidente Lula, que poderia ser analisado pelos deputados e pelos senadores, ele não vai mais poder ter essa análise, o veto não vai poder ser mais derrubado por conta dessa decisão do ministro Flávio Dino. O que a Mirelle Pinheiro traz pra gente nesta sexta-feira, nessa matéria, é que parte ali dos magistrados, ali, principalmente ali do parte de juízes, eles não gostaram dessa decisão do ministro Flávio Dino. A gente vai ali acompanhar essa matéria. De acordo com a Mirelle Pinheiro, a coluna teve acesso a mensagens que circulam em grupos de magistrados da Justiça Federal que são insatisfeitos com a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os chamados penduricalhos. Ela traz ali pra gente, então, a explicação que são os penduricalhos, que são verbas classificadas como indenizatórias, que na prática aumentam os salários e permitem a ultrapassagem do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, que é aquele valor ali de pouco mais de R$46 mil por mês. A decisão de Flávio Dino foi anunciada no dia 5 de fevereiro deste ano e nesta quinta-feira o ministro também proibiu a aplicação de novas normas sobre parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto constitucional. A medida complementa a liminar anterior. Pouco mais ali, a Mirelle traz pra gente então que essa medida acabou gerando aí descontentamento entre os magistrados, que têm classificado como injusta e desproporcional e feito duras críticas, citando inclusive a possibilidade de adotar Operação Tartaruga, que é aquele ritmo de trabalho pouco mais reduzido e até mesmo greve. Na matéria, a Mirelle traz pra gente aí as críticas, o que vem circulando dentro desses grupos de mensagens de WhatsApp. Em uma das mensagens, um desembargador diz que a decisão não considerou medidas que o próprio STF, abre aspas, que garantem a unicidade da remuneração da Magistratura Nacional e dos poderes normativos do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público com base na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e na Lei Geral do Ministério Público, fecha aspas. Outro servidor aí, ele traz aí, declarou então que em diversos precedentes o STF reconheceu que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público têm poder para editar normas que padronizam a remuneração de magistrados e de membros do Ministério Público em todo o país e que o órgão da cúpula do Poder Judiciário brasileiro deve ser isonômico. Os magistrados discutiram ainda a lei dos servidores públicos federais a ser utilizada somente residualmente no caso dos magistrados, uma vez que tem leis próprias. Lá um pouquinho mais abaixo, a gente tem a parte ali de contenção de gastos. As conversas, os servidores afirmaram que o governo tem aplicado ao longo dos anos sucessivos deságios sobre o valor do subsídio destinado à categoria como forma de política de contenção de gastos públicos. A medida, segundo representantes da classe, resultou em defasagem acumulada significativa. A gente vai abrir aspas para esse trechinho que a Mirelle traz para a gente, que são palavras aí que foram colocadas dentro desse grupo de WhatsApp.
A depender do índice de inflação, o subsídio hoje corrigido deveria ser entre 70 e 75 mil reais. Desde que o subsídio foi criado, a defasagem dos magistrados ao longo dos anos alcança aí a casa dos 7 milhões de reais, foi o que acabou expondo aí um magistrado. A situação, na visão dos integrantes da categoria, vai além da questão financeira. Para eles, a manutenção da defasagem remuneratória, abre aspas, fere o princípio da confiança, a isonomia, o respeito às instituições e os servidores públicos, bem como o CNJ e ao CNPq e os julgamentos anteriores do próprio STF, fecha aspas. A gente vai trazer um pouquinho mais dessa matéria porque eles falam aí dessa ameaça de greve. Essas ameaças, paralisações e Operação Tartaruga estão sendo citadas nos grupos dos magistrados, embora ainda de forma um pouco mais tímida, mas eles acabam citando sim essas ameaças de greves. Apesar disso, os servidores afirmaram que seguem confiantes de que o plenário não confirmará sem questionamentos a decisão que consideram arbitrária e precipitada. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre essas medidas do ministro Flávio Dino, essa matéria completinha da Mirelle Pinheiro, você vai encontrar lá no nosso site metrópolis.com. Mirelle é colunista aqui do nosso site, você vai encontrar tudo direitinho lá. É importante a gente trazer aqui que essa foi uma decisão do ministro Flávio Dino. Cabe agora a todo o colegiado, os outros ministros que fazem parte do Supremo Tribunal Federal, fazerem a confirmação dessa decisão do ministro Dino, se ele vai manter ou não, né, essa derrubada e essa decisão a respeito dos penduricalhos e como também o Congresso Nacional deve reagir a isso que foi feito pelo ministro Flávio Dino. Então é importante lembrar que neste momento o veto que o presidente Lula fez àqueles projetos voltados aos penduricalhos, então nesse momento ele não cabe ali ao Congresso Nacional, deputados e senadores fazerem essa derrubada devido a essa decisão do ministro Flávio Dino do STF. Falta aí, então, aguardar como é que o restante dos ministros vão votar, se eles vão seguir o ministro Flávio Dino nessa decisão sobre os penduricalhos no serviço público. Agora, nós vamos falar sobre caso Márcio.